mais bem-vindos. Só para falar rapidamente da dinâmica aqui do nosso grande bate-papo, eu vou fazer uma introdução super rápida da parte mais chata, que é a parte jurídica, mas que é um bom mote, um bom motivo para a gente estar aqui hoje falando desse tema. Depois eu vou passar aqui a palavra para o Luan, para a Sandra e Rogério, a gente fazer um grande bate-papo. A gente vai tentar ser provocativo e ser elucidador, né? E tentar provocar um bom sentimento em vocês nessa próxima uma hora. Mas certamente já fica o convite para a gente fazer mais alguns papos que eu acho que serão imprescindíveis para a gente conseguir endereçar a questão de bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho, tendo como mote, como eu falei, a NR1. Né? Acho que eu vou começar dizendo o seguinte: o pessoal comemorou ontem que a NR1 aparentemente foi e será adiada. Né? Falou, pô, a gente não sabe ainda quando será, por quanto tempo e quando vem essa portaria que eventualmente prorroga a entrada em vigor da NR1. Mas, como advogado, é importante te deixar tudo muito bem colocado. Na prática, o problema não muda. O adiamento da norma não afasta a realidade do que a gente já tem enfrentado. Né? Acho que é importante trazer alguns dados para a gente ficar todos aqui na mesma página. Vamos lá. Em 23, o Ministério da Saúde atualizou sua lista de doenças relacionadas ao ambiente de trabalho e fez questão de criar uma lista específica para tratar de riscos psicossociais. Ou seja, algo que não criou da cabeça. Já existia um histórico, uma bela amostragem estatística preocupante para isso acontecer. Então, isso veio lá em 2023. No ano passado, foi divulgado em vários veículos aqui informativos o crescimento alarmante do número de afastamentos decorrentes de problemas relacionados à saúde mental e na concessão de benefícios previdenciários decorrentes desse mesmo fator. Só no último ano, né, Luan? Me corrija se eu estiver errado, 68% de crescimento no número de afastamentos. Mais de 470 mil, né? Que a gente já fez uma conta que depois o Alan pode explorar junto comigo, que é na casa de bilhão, pode chegar na casa de trilhão o número de horas que deixam de ser entregues para as empresas por conta de problemas relacionados aos fatores psicossociais. Mas tudo isso já na prática tem causado problema, como eu falei para vocês. Quais são? Primeiro deles, toda vez que eu tenho uma doença ou acidente do trabalho, isso impacta naquele bichinho previdenciário chamado fator acidentário de prevenção. Tem empresa que, com um único afastamento, ela pode simplesmente dobrar o valor da contribuição previdenciária que ela paga para custear o sistema, especificamente de benefícios que decorrem de doenças ou acidentes de trabalho. Primeiro impacto já alarmante. Além disso, vamos lembrar que recentemente o TST, junto com a Advocacia Geral da União, firmaram um ato conjunto, um convênio, para quê? Sempre que numa reclamatória trabalhista eu encontrar uma doença ou acidente de trabalho configurados por dolo ou culpa do empregador, existe uma comunicação imediata para as autoridades fiscalizadoras e também para o INSS, para que ele tenha subsídios para ingressar com a famosa ação regressiva do INSS. Ele terá legitimidade para pleitear de volta tudo que ele gastou com esse benefício e potencialmente gastará no futuro. Nada preocupante? Não, muito preocupante. Além, claro, aí deixa eu dar até uma praia que a gente depois vai chamar os meus sócios da área trabalhista para falar do número crescente de reclamatórios em que já existem condenações por dano moral, dano existencial, vinculado a algumas questões também psicossociais, à saúde mental. Ou seja, independentemente da entrada em vigor da NR1, são problemas que nós já temos que tratar. Né? O último arquivismo da minha parte, virou moda a gente receber atestados médicos dizendo que a pessoa está incapaz para exercer sua atividade no ambiente de trabalho, mas ou está para exercer essa atividade no trabalho remoto. Como é que eu trato isso? Previdenciariamente falando, é muito fácil. A gente diz, bom, ou é uma incapacidade para o trabalho, não onde, ou você está capaz. Mas a gente diz o seguinte, bom, então a empresa tem legitimidade para não aceitar esse atestado. Mas a gente diz, calma, cuidado, vamos entender quais são as causas desse atestado. É importante entender a origem. Né, Rogério? A gente fala muito em causa, né, Rogério? Quando a gente fala no sistema de gestão de bem-estar e saúde, felicidade, etc. Por quê? Eu posso ter aqui um prévio, um bom indicativo para um potencial burnout, para um potencial estresse. Então, não dá para a gente fechar os olhos para isso. E, vamos lá, acho que muito importante, está todo mundo ansioso. Ontem foi publicado o guia do Ministério do Trabalho, que a gente não sabe em que medida está aqui. Ele será tido como aquele manual que foi por ele mencionado, como um grande direcionador para o cumprimento da NR1. Só vou dar aqui um grande panorama, porque acho que depois o Luan, a Sandra e o Rogério vão poder explorar muito melhor do que eu. Recados importantes que eu aqui extraí,
claro que na perspectiva previdenciária, mas a gente está olhando para algo muito maior. Vamos fixar isso aqui. A gente está olhando para bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho. A ideia da norma, a ideia do guia, imagino que seja a ideia do manual, é nós queremos avaliar e melhorar o desempenho em saúde e segurança das companhias. Nós queremos enxergar um processo contínuo de melhoria. Aqui o Rogério vai poder falar muito disso. O Ministério do Trabalho indica que ele espera encontrar uma avaliação ergonômica prévia, quase que obrigatória, né? E ele traz, inclusive, uma tabelinha de potenciais riscos psicossociais vinculados ao ambiente de trabalho. Mais do que isso, ele já dá exemplos de como pode acontecer esse acompanhamento da saúde do trabalhador. Ele faz menção a afastamento, CAT, PCMSO, canal de denúncia, CIPA, mas ele deixa claro que é algo exemplificativo. Deixa muito bem claro que não existe uma ferramenta, um método que ele pode dizer é esse e acabou. Até porque, né, Luana, a gente vai falar depois muito disso, da sua solução, que eu acho sensacional. Ele diz que qualquer ferramenta que a empresa for utilizar tem que ter uma validação Científico. científica, né? Senão, eu não tenho metodologia válida que possa ser repetida e utilizada. E ele finaliza com perguntas e respostas que tentam dar um pouco mais de alento. E o recado no final do dia é: nós temos que olhar para a saúde da pessoa, o bem-estar em relação ao trabalho. Né, o Luan vai poder dizer, e a Sandra vai poder explorar muito bem isso aqui. Não é que a gente quer criar pessoas mais felizes, ponto. Queremos, mas queremos olhando para a produtividade. Queremos olhar para a sociedade, não é só pessoas rindo aleatoriamente dentro do ambiente de trabalho. É muito mais do que isso. Feita essa grande introdução, Luan, eu queria que você falasse um pouco do que você tem visto, de como a solução que você, a Zenbox tem conversa com esse ecossistema de preocupação e oportunidade. Por favor. Caio, que introdução assim útil, né? Essa que você colocou. Eu acho que a gente tem aí um espaço para debater de forma muito estruturada. E eu gostaria que vocês que estão nos ouvindo pudessem focar nisso, né? Questões estruturadas, né? O que esses guias e essas estruturas e essas normativas elas nos trazem é a oportunidade da gente ter um ambiente cada vez melhor. E muitas vezes a gente olha para a temática, né? A gente hoje aqui está para falar de bem-estar e felicidade no trabalho, né? Felicidade organizacional, mas a gente precisa entender um ponto muito importante de tudo isso, que é a felicidade não está no trabalho não está desassociada de produtividade. A gente precisa visualizar que ser humano gera resultado. Se eu tenho um ambiente mais humano, mais humanizado, eu vou ter melhores condições de geração de resultados, seja ele qual for. Se for na área comercial, de vender mais, se for na área de atendimento, de ter um atendimento melhor, se for numa área de back-office, ter seus processos mais eficientes, mais efetivos. Então, quando a gente fala de bem-estar e felicidade, ou um sistema de gestão do bem-estar e felicidade, a gente está falando de uma estratégia, né? A gente pode olhar para o ser humano depois que adoeceu e montar as nossas estratégias, ou a gente pode olhar para o que está acontecendo de adoecimento, que é uma forma de montar a estratégia também, e a gente tem como olhar para as causas possíveis desses impactos e não sofrê-los. Então, quando a gente olha para o bem-estar e felicidade organizacional, felicidade no trabalho, a gente tem a oportunidade de olhar para os fatores do presenteísmo, por exemplo, que é um indicador meio nebuloso, meio difícil, que as pessoas têm dificuldade de olhar, e é aí que a Zenbox entra, né? A Zenbox, ela olha, traz a ciência da felicidade dentro de uma estrutura de sistema de gestão, dentro de uma plataforma tecnológica, tudo isso que a gente está acostumado a ter difundido mesmo, né? Tecnologias estão disponíveis, uma série de ferramentas estão disponíveis, né? O próprio guia não anuncia nenhuma ferramenta porque é sobre isso mesmo. Cada organização vai ter que adotar a estratégia que lhe convém. O convite aqui é, se você tiver que adotar uma estratégia, você prefere adotar uma estratégia reativa ou proativa? Com indicadores reativos, né? Que são o absenteísmo, o turnover, ou você quer agir na essencialidade humana, né? Onde o ser humano brilha. Porque você tem que pensar que, do mesmo jeito que a gente tem a condição de olhar quais são as causas do presenteísmo, aquilo que faz aquele ser humano não conseguir estar no seu estado pleno de trabalho, a gente consegue também identificar quais são as potencialidades da vocação. E aí eu começo a ter cenários de produtividade. Sustentáveis, né? Que vão me permitir ter uma sustentabilidade nos negócios e assim por diante. Então, eu acredito que hoje é interessante a gente olhar por essa perspectiva, né? Zenbox vai fornecer esse ecossistema, fornece plataforma, certificação, processo auditável,
acreditado com rigor científico, né? A gente tem a nossa própria escala psicométrica que analisa com uma acuracidade gigantesca. Então a gente fez esse trabalho de casa muito bem. Mas o convite aqui hoje é para que vocês que nos ouvem possam construir melhores estratégias, né? Estratégias que vão fazer com que o negócio de vocês possam performar mais. Eu acredito muito nesse cenário. Organizações existem para organizar o trabalho e o trabalho precisa ser produtivo, né? Então, meu convite é isso, né? Ser humano gera resultado. É uma estratégia positiva você humanizar o ambiente de trabalho, né, Caio? Então, eu acredito que esse é um bom Sensacional. começo. E é isso, e de novo, a tiracolo você acaba cumprindo no R1 com sobra. Né? Independente de quando e se ela vai entrar em vigor, eu já tenho um mecanismo, na minha percepção, que eu já estiver errado, para enfrentar uma discussão na área previdenciária. É doença ou acidente de trabalho? Não, olha só o mecanismo que eu tenho. Olha para o meu sistema, já estou fazendo até o gancho para o Rogério falar um pouco de sistema de gestão. Olha só as ferramentas que eu implementei dentro da companhia e consigo garantir a eficácia dessas medidas. E um ponto importante, cara, que eu acho que a gente tem que trazer é o ponto de gestão dos riscos mesmo, não só dos psicossociais, a gestão do risco no negócio mesmo. Vamos pegar aqui um paralelo. De um lado você tem pessoas infelizes, do outro lado você tem pessoas felizes. Quando você olha para isso, todo mundo teve essa experiência, então fica muito bom da gente elucidar isso. Uma pessoa feliz, ela não põe o dedo no olho de ninguém, não chuta a canela de ninguém, não faz mal ao outro, ajuda com questões de responsabilidade social e dentro do negócio elas vão bater as metas. Pessoas infelizes, elas vão incomodar as pessoas ao seu redor, não vão contribuir com seus processos de trabalho, não vão ajudar as suas famílias, a sua estrutura e vão adoecer. Mas a gente tem que fazer as pessoas felizes? Não é sobre isso, mas eu preciso construir um ambiente capaz dessas pessoas desenvolverem um ambiente, um cenário de construção desse estado de consciência. Então, é um estado de consciência treinável, desenvolvível, né? E a gente precisa olhar para isso como um processo de desenvolvimento humano. Eu vou desenvolver as pessoas para ter uma máxima potência e com isso gerar os melhores resultados para o negócio, ou eu vou esperar elas adoecer para que eu tenha que gerenciar esse pepino e debater em cima de todo esse cenário. É uma questão de estratégia, eu acredito muito nisso, né? Sensacional. Falou em estratégia, então antes de a gente fechar com chave de ouro para a Sandra compartilhar um pouco com a gente do que tem acontecido no mercado, aqui eu vou jogar para você, Rogério. A gente está falando muito em estratégia, né? Qual é a vantagem ou desvantagem de ter ou não ter um sistema organizado, um sistema de fato de gestão? Só fazendo um parênteses importante que ontem, com muita alegria, eu e o Luan fomos a primeira turma, né, de auditores em sistemas de gestão de bem-estar e felicidade no trabalho, então sensacional. É bom ser mais um aluno dos milhares já, né, Rogério, de alunos. Então, conta um pouco para a gente sua visão a respeito desse tema, olhando para a perspectiva de sistema de gestão e auditoria, por favor. Perfeito. Muito obrigado. Bem, começando do começo, genericamente, nos últimos anos ou até décadas, nós temos cada vez mais uma forte intersecção entre os chamados sistemas de gestão, que usualmente são representados por normas voluntárias nesse planeta, e os próprios requisitos legais. Então, ao longo deste passado recente, a própria ISO ela veio desenvolvendo diversos modelos de sistemas de gestão com foco em específico em uma disciplina, ou a gente poderia dizer em uma perspectiva de risco. Nós podemos citar aqui qualidade, segurança da informação, compliance, antissuborno, a própria governança corporativa. A gente já tem uma norma de diretrizes, não exatamente sistema de gestão, mas já aborda isso. E, especificamente nesse tema que a gente está discutindo, nós temos, a partir, então, de 2018, a ISO publica uma norma de sistemas de gestão em saúde e segurança ocupacional. Depois, em 21, ela complementa essa norma com uma prima irmã da 45001, dando um zoom nos chamados riscos psicossociais. E agora, ainda mais recentemente, a gente teve a publicação de uma norma portuguesa em 2023, outubro, que é a NP 4590, que fala exatamente de sistemas de gestão do bem-estar e felicidade organizacional. Bem, o que esses modelos trazem? O que eles aportam para as organizações? Por um lado, tem exatamente isso que você levantou, né? Ou seja, eu consigo fazer uma clara conexão entre estratégias do meu negócio e os processos do negócio, os processos que fazem a minha organização funcionar, fazem eu fazer negócios, inclusive. Esse é um ponto muito importante. Em segundo lugar, eles vão requerer, e aí nós temos um enorme benefício, que é uma abordagem sistêmica e sistemática para tratar de um determinado assunto. Ou seja, nós não teríamos aí respostas pontuais, nós não teríamos
uma abordagem reativa para tratar os riscos ou todos aqueles eventos que, no nosso caso, que pudessem impactar o bem-estar, a felicidade e a própria saúde e segurança de um modo geral. Não esqueçam que mesmo quando esse modelo está tratando de bem-estar e felicidade, ele usa lá a pirâmidezinha do Maslow bonitinha, tá? Ou seja, todas as questões de segurança continuam lá presentes, né? Para quem preferir, é teoria dos conjuntos, né? Então, especificamente esses três modelos que eu citei, eles, obviamente, a gente consegue enxergar um dentro do outro, tá? Então, a gente tem saúde e segurança, depois a gente tem um foco especial em riscos psicossociais e depois, mais adiante, que é o que você está provocando muito bem, a questão do bem-estar e felicidade. Então, esses modelos, um dos grandes fundamentos dele, só para não me estender muito, ele diz o seguinte, ó, em qualquer organização, evidentemente, essa organização ela está focada em resultados, e qualquer organização nesse planeta, independentemente do porte, do segmento de atuação ou da localização, ela não quer, tudo que ela não quer é ela ter imprevisibilidade nos resultados. Ela não quer ter surpresa com os resultados mais variados possíveis. Eu posso estar falando de uma sanção qualquer, uma penalização, uma interdição, um acidente, um retrabalho, uma reclamação, posso estar falando de qualquer coisa. Ela não quer imprevisibilidade. Ou seja, o que ela quer é previsibilidade. E o que esses modelos de sistemas de gestão aportam? Ele aporta algo que está fundamentado no seguinte: quando eu tenho processos estruturados, processos organizados, planejados, padronizados, eu tenho previsibilidade dos resultados. Então, eu vou saber de antemão que vai sair do outro lado. Só isso já é uma enorme contribuição, como eu dizia, para qualquer negócio. Quando a gente olha, então, e aqui tem um link muito importante, né? Na apresentação ali o Caio mencionou a NR1, e aqui nós temos um link muito importante, só vou mencioná-lo agora, depois a gente aprofunda, que é o quê? A própria NR1, se você baixar ela em PDF e der um Ctrl F ali para localizar, você vai ver que ela já fala sistemas de gestão, ela aborda, ela está escrito lá uma vez, e uma vez ela fala em sistema de gestão certificado. Ou seja, isso é um dado muito importante, porque o próprio requisito legal está sinalizando para as organizações, olha, digamos com todo respeito, né? Quem estiver a fim de fazer isso aqui de uma maneira um pouco mais sistêmica e sistemática, né, vai por esse caminho e provavelmente você vai ter um resultado melhor. É interessante, né, Rogério, a gente visualizar isso, porque nada mais é do que consta no guia também, onde ele reforça o fator de que você tem que ter um processo sistêmico, né, uma estrutura sistêmica, que gerencie a melhoria contínua desse ambiente, porque senão eu não resolvo o problema. O que nós podemos trazer com essa enfatização do próprio guia é que, se for para tomar ações, tomem ações que vão gerar melhoria contínua. Eu não posso, por exemplo, me ater a construir um cenário onde eu vou tentar, de alguma forma, atender os parâmetros legais. Porque os parâmetros legais por mais que a gente pegue e fale, pô, eu preciso atender os parâmetros legais, mas não é sobre os parâmetros legais, é sobre o ambiente que você precisa ter para produzir melhor, não mais, né? Não é produzir, não é alta performance, é simplesmente performance. É você conseguir fazer com que o seu negócio prospere. E aí, quando você começa a introduzir elementos que dão sustentação para você diminuir o risco ou melhor, otimizar o risco do negócio, que um risco pode ser uma oportunidade também, né? Ou uma ameaça. Então, você tem os dois cenários. Você possa melhorar a condição do negócio por meio da diminuição por meio da clareza, da previsibilidade que você tem em relação ao ambiente humano, é o que vai resolver esse problema agora. Imaginem que hoje a gente tem pessoas afastando por questões de doenças que não sangram, né? Eu tô olhando pro Caio aqui agora, tô olhando pra Sandra, pro próprio Rogério, para as pessoas que nos acompanham aqui, e eu não consigo simplesmente olhar para eles e definir se eles estão bem, né? Eu vou ter que necessariamente perguntar de forma subjetiva e ele vai ter que fazer esse cálculo lá e trazer na mente dele, né? Que baseia nas considerações dele nesse cenário. E eu acho que esse é o ponto, né? A gente entender que é melhor a gente trabalhar nos pontos como estratégia, nas potencialidades, do que a gente ficar esperando
um tsunami passar em cima da gente, né? Como empresário, né? E é isso, não, mas na minha cabeça, uma não conformidade, quando a gente fala a linguagem da auditoria, não é o fim do mundo. O problema é quando não tem um sistema instalado capaz de identificar a causa e tratá-la a ponto de evitar a recorrência. Né? Porque aqui o recado, imagino que com esse guia, a visão do Ministério do Trabalho qual é? Você pode eventualmente ter riscos, eu só quero entender se você conseguiu mapear e criar um plano de ação capaz de, se materializado, não se repita. É algo que tem que ser. Agora, o problema é a recorrência pode ser tida como ausência no sistema, ausência de eficácia desse sistema. Estou certo aqui, não é, Rogério? Perfeito. Boa. Totalmente. Grande aluno. Perfeito. Grande aluno. Boa, legal. Agora, pousando aqui. Precisão. Pô, que bom, que bom. Agora, olhando para o que a gente está enxergando no dia a dia aqui, Sandra, eu queria que você falasse um pouco do que é o seu instituto. Aham. Quais são as iniciativas que você tem visto também nas empresas, do que vale a pena compartilhar para já ser um bom aprendizado, do que a gente pode ter de retorno positivo Com das companhias em certeza. relação a esse investimento que é importante. Bem, primeiro, no Instituto, né, a gente atua nas mais diversas organizações, empresas de qualquer porte. Mas um fator que é bem interessante, assim, a gente forma também os profissionais que são Chief Happiness Officers, né? Então, tanto são Querer. pessoas, você inclusive, né? Já está anotadinho aqui para a próxima turma. E esse profissional, ele tem uma característica interessante, porque imagine a dimensão de temas que a gente tem para acabar resumindo isso, né? E entregar para uma pessoa, para ela ter uma visão do que significa eu ser um gerenciador, um gestor de um fator chamado felicidade. Porque a felicidade, nesse caso, esta palavrinha, ela vem com peso dúbio. Se, por um lado, as pessoas têm essa magia, ou trabalham com felicidade, tem o outro lado de enxergar, e o mercado enxerga muitas vezes isso, por um viés extremamente utópico, que não é real, porque acima da satisfação vem o meu desempenho sustentável, né? Então, essa satisfação, ela, inclusive, ela vem do desempenho sustentável. Então, assim, essa dinâmica ela é um pouco maior. De maneira geral, o que eu entendo hoje, e acho que casa muito bem com o que todos três vêm falando aqui, o mercado ele pratica antibiótico de amplo espectro. Para mim, está muito claro. Então, assim, ó, o que que tem para a gente fazer mais rápido aqui que a gente dá? Tipo, eu não sei direito qual é o problema, até porque o sistema de gestão focado no nosso tema, né, de felicidade e bem-estar, ele ainda está muito aquém do que deve ser. Então, ele procura um antibiótico de amplo espectro. Eu não sei o que é a doença, mas vamos dar alguma coisa aí que resolva para a maior parte das pessoas. E aí você entra naquela questão, se eu não sei onde que é efetivamente, em qual, a depender de qual modelo que se usa por trás de uma metodologia científica, mas se eu não sei onde o sapato aperta, eu não sei aliviar a pressão naquele fator decisivo para um resultado melhor. É muito importante dizer, em termos de felicidade, gente, que quando vocês estavam explicando, eu estava olhando aqui para o meu copo, né? O meu copinho de café aqui, bonitinho. Então, assim, a gente tem aqueles fatores que drenam isso aqui o tempo todo, é como se a gente tivesse uma torneirinha aqui, e alguns fatores, eles estão assim, eles abrem essa torneira, né? Assim, abre a torneira e essa drenagem, ela acontece sim. Outros, a gente consegue turbinar e repor. É um refil a isso que está sendo drenado. Mas para que a gente entenda quais são esses fatores, eu preciso de uma ferramenta. E essa ferramenta, ela não pode ser um diagnóstico que só me diga qual é a temperatura desse ambiente, né? Eu preciso ser capaz de mudar, de ser um termostato, mudar de termômetro para termostato, mudar a temperatura desse ambiente. Porque senão nós vamos continuar só paliativamente, né, assoprando uns aos outros, né, e dizendo, não, daqui a pouco melhora o tempo, a gente fez aqui, bebemos uma aguinha gelada, essa situação melhora, e de fato, isso não acaba sendo recorrente. Eu faço, no ano de 2023, inclusive no ano que eu vi, eu acompanhei aí à distância, junto com um professor português, que foi professor da Ausenda, que é uma responsável pela norma portuguesa, assim, muito à distância, a pandemia toda, a gente falava muito sobre esses assuntos, porque a gente via crescer o problema, mas a gente não enxergava
como fazer isso ser visível para que o mercado, as empresas, tomem uma atitude. Assim falando, eu vejo que a NR1, não pela NR1 em si, ou pelo que está no guia, ou pela metodologia proposta, ou o que quer que seja, mas ela traz um choque de realidade a uma realidade que já existe. Porque quando a gente diz gente feliz é mais produtiva, é mais lucrativa, bem, isso é uma coisa meio óbvia, né? Adoece menos, logo falta menos. Se relaciona melhor com as pessoas, logo não fala mal de ninguém, não quer briga com ninguém, ela é mais produtiva. E embora a gente também viva numa era onde se fale muito de fatores como ESG e etc e tal, isso tudo tem de estar muito bem alinhado ao desenvolvimento de qualquer organização, porque the business of the business ainda é the business, né? E se a gente parar para acreditar de alguma outra forma, a gente cai em realidades plenamente utópicas. Então, eu procuro sempre mostrar o quão produtivo é não só para tudo aquilo que ele deixa de ganhar, para tudo aquilo que ele perde, mas como ele pode potencializar através simplesmente de você entender sistematicamente, sistemicamente, o que acontece na sua organização do ponto de vista emocional, psicossocial do seu colaborador. E eu percebo que o mercado, eu acho que enquanto empresas, elas estão, esse choque de realidade foi muito grande, mas as pessoas dentro de organização, e isso eu percebo bastante, elas vêm procurando essa solução para si mesmas, né? Então, o trabalho de autorresponsabilidade, ele é muito forte também para que a empresa encontre no funcionário também alguém capaz de se autoavaliar e perceber qual é a parte dele nessa história toda. E, e aí eu vejo uma crescente e fico muito feliz da gente compartilhar isso aqui, né, de quatro e de tantos mais, trazendo capilaridade mesmo nesse sistema de Pô, felicidade. sensacional, parabéns pelas iniciativas. Adão. E a gente vê na prática, até algo que muitas vezes as companhias acabam desprezando, são aqueles desligamentos inesperados. Você fala, poxa, era uma pessoa que eu tinha aqui como uma pessoa-chave, tinha um plano de retenção dessa pessoa, e de repente ela saiu. Poxa, É, esse também pode, não que seja, mas pode ser um indicativo. Ou seja, a gente só precisa parar para prestar atenção no que o nosso ecossistema aqui de cada um gera, né, de eventuais problemas relacionados aos riscos psicossociais. É obrigatório ter risco? Não, eventualmente eu posso ter um ambiente que não tenha, mas eu preciso ter um sistema que valide, né, essa minha percepção. Ou a gente vai esperar acontecer e vai ser um pouco mais reativo, como a gente estava falando até agora. Você também tem perfeito. ótimos cases para compartilhar, né, Luan? Você precisa estar com É uma. muito, Aí tá com a solução na mão, é, no mu- colo. é muito interessante isso, né? A gente olha para as organizações hoje que olham para o ser humano, né? Para sua cultura organizacional como a maior vantagem competitiva do negócio, né? O que produz todos os resultados do seu negócio é a cultura. Então, ter ferramentas capazes de entender o que constrói a sua cultura, que basicamente são os comportamentos humanos, é de suma importância, né? E a gente vê muitos movimentos, assim, dessas organizações, movimentos de organizações que tem isso na sua essência mesmo, como é o caso da Chili Beans, que é uma das organizações que a gente apoia, assim como organizações como da hotelaria, como o Nanai, ou organizações do varejo, como é o caso da Leveros, ou organizações de consultoria, auditoria multinacionais, como é o caso da Grant Thornton, ou até mesmo prefeituras e o próprio Isso. Sistema S. E a gente consegue visualizar, e eu gostaria que vocês muito pensassem nisso. Um fator que todo ser humano já pensou pelo menos uma vez na sua vida é a felicidade. Se você perguntar para um ser humano, eu não encontrei, a gente faz pesquisa já há muitos anos, há mais de 20 anos, sobre a temática. E aí você tem um cenário onde a gente nunca encontrou um ser humano que dissesse que não quer ser feliz, né? Aí não encontramos, pode ser que exista, mas não encontramos. Quando a gente fala da temática, as pessoas não são resistentes. Então, quando a gente vai literalmente fazer pesquisa, por amostragem, na sociedade mesmo, pega assim, cidades e os entrevistadores vão, quando a gente bate na porta da casa dessas pessoas, elas não se negam a responder. Muito pelo contrário, elas costumam chorar e desabafar, né, sobre esse processo. Então, o entrevistador já tem que ter uma sensibilidade maior, né? Só como um registro, a gente faz o mapa da felicidade do estado de São Paulo
começou em 2004 e a última versão dele a gente fez em 2023. E é um mapa que a gente pega uma amostra representativa do estado e ele nunca na história alguém se negou a responder. Quando a gente tem esses dados que eles são muito absolutos, assim a gente começa a ver um padrão, né? E quando a gente monta a estratégia para as organizações que utilizam a nossa solução, disponibiliza, né? Porque tudo isso está dentro do que elas contratam, a gente disponibiliza uma forma delas conseguirem entender o melhor retorno sobre investimento sobre o ser humano. Então, se a gente fosse falar, a gente consegue dizer que aquele ambiente está humanizado ou não está humanizado. E a gente disponibiliza as escalas com base psicométrica, enfim, de sustentabilidade humana, que é uma temática que a gente traz. Então, o quanto de sustentabilidade humana tem em relação ao impacto com o negócio? Que parece ser um negócio tão simples quanto refletir sobre felicidade, não é? Eu tenho o meu negócio e eu preciso ter a sustentabilidade dos seres humanos que estão no meu negócio. Se eu tenho mais sustentabilidade, eu tenho melhores impactos no negócio. Menos sustentabilidade, menos ter mais impacto no negócio. Então, a gente consegue fazer com que isso seja muito mais prático, né? É lógico, né? Nós trazemos uma solução que ela é de um setup super rápido, onde você consegue compreender com uma agilidade que é a agilidade do hoje, né? A gente precisa disso, com as escalas psicométricas e com todo o cenário. Mas é uma jornada onde não é fácil, né? Você tem a organização, ela tem que entender que existe um distanciamento que pode ser maior ou menor, dependendo de organização, daquilo que ela já cultiva como fatores de bem-estar e felicidade organizacional. Os nossos clientes hoje são clientes que eles já olham para a cultura organizacional como vantagem competitiva mesmo. Então, ela olha, é aquele CEO, aquela alta direção que olha para as pessoas e ela precisava conseguir ser mais efetivo para gerar uma produtividade mais sustentável, mas os clientes que nos buscam não são clientes que estão querendo tapar algum Buraco. buraco, estão querendo esse lance. Você pega, por exemplo, como é o caso da Heineken, que a gente tem uma proximidade muito grande, apesar deles adotarem uma abordagem complementar, e eu acho isso super saudável também. A Heineken, por exemplo, anunciou recentemente que ela não estava preocupada com, ela não estava se preparando para a NR1. Ela já está preparada para a NR1. Ela já estava olhando para o ser humano. O meu convite para as organizações é esse. Nós temos aí, por exemplo, um adiamento. Então, esteja preparado, né? Para que eu vou trabalhar? Se eu vejo uma oportunidade, gerenciamento de risco, pô, vi uma oportunidade dessa, é agora que eu vou pôr gás nisso, né? E esse processo gera ganho de reputação, gera diminuição do presenteísmo. Só para vocês terem uma noção, a gente tem um dado do Fórum Econômico Mundial, que o impacto projetado do ano passado por causa do presenteísmo foi de 9 tri. Tipo, imagina você, empresário, se você pudesse pegar um pedacinho desses 9 tri e injetar no seu negócio agora. Ajudaria, né? Ajudaria um pouquinho? Então, nós estamos falando sobre isso. Eu tô vendo um desperdício, assim como a Sandra colocou. Então, eu tô vendo um dreno ali e esse dreno tá maior e tá maior. E aí tá adoecendo, porque aí rompe, né? As questões do sustentável, né? Da sustentabilidade humana. E você tem esse cenário. Mas eu convido uma pessoa que não teve a oportunidade de ir no Nanai, que é um dos nossos clientes, vá, você vai entender o que que é um ser humano te servir, né? Você vai pegar e entrar numa loja da Chili Beans ou na Chili Beans, você vai entender qual que é a ótica deles pro futuro do trabalho, né? Você vai entender dentro de organizações, por exemplo, com a Prefeitura de São Gabriel do Oeste, que é uma prefeitura que está lá no meio do agro mesmo, onde fica uma das bases da Aurora, e você olha para aquilo e você olha, o slogan do prefeito é gente feliz não incomoda. Então, já é um processo. Você chega naquela cidade, que é a cidade organizada, no meio do agro, organizada, dobro do PIB per capita do estado. Tipo, é um negócio assim, 30 mil habitantes por gente. Então, é um processo que você sente, né? Na hora que você entra, você já percebe, opa, aqui é um lugar diferente. Por que não ter uma organização assim? Você vai atrair
melhores profissionais, você vai conseguir recrutar as pessoas certas, não vai ter dificuldade de integração, porque seu líder é acolhedor e você não errou no recrutamento, o líder consegue acoplar. Você vai conseguir desenvolver essas pessoas dentro da sua linha de raciocínio de forma mais inteligente para que o seu negócio também possa ter as demais habilidades construídas. Você vai conseguir performar bem, você vai conseguir recompensar as pessoas de forma mais conectada com elas e se despedir delas também. Porque as pessoas podem ter sonhos que são ligados à felicidade dela, e cada ser humano é único, ele pode ter o sonho dele, ele pode estar no seu negócio, e de repente ele quer fazer alguma coisa que está dentro do sonho dele, que é algo que não está dentro das competências do seu negócio. Então, tem alguns fatores que é interessante para que ele possa chegar no outro negócio, né? Vamos supor que ele queria ser astronauta. Então, ele trabalhava aqui na Tozini e queria ser astronauta. A Tozini alçou ele, teve um ambiente maravilhoso, mas a Tozin sabia que ele queria ser astronauta. Um belo momento ele chega lá para falar com o titio Elon Musk, e aí ele chega lá na SpaceX e pega e fala assim: Você não sabe, eu trabalhava na Tozini e lá eles sabiam o que que é lidar com o ser humano. Que é isso que acontece. Todo mundo lembra do emprego anterior, do bom emprego que trabalhou, e chegou lá e falou: Nossa, mas quando eu trabalhava naquele lugar ele era bom, né? Então, por que não ser a empresa, a sua empresa, essa empresa? A empresa que fez aquela pessoa se conectar com ela mesma. Aí você vai ter resultados. A gente tem cliente que dobrou o faturamento. Tipo, a gente tem cenários, faturamento bilionário. A gente tem cenários de diminuição de 60, 70% de absenteísmo. É impensável. Começa a surgir que você precisa convidar as pessoas para mostrar, que senão você parece Boa. mentiroso, né? Então, É uma belíssima missão, mas não é uma missão fácil, como você muito bem falou. E é legal ouvir do próprio Ministério do Trabalho que ele entende que opa, não é algo novo, mas é uma novidade, né? Normatizar e começar a exigir algumas obrigações legais baseadas em bem-estar e felicidade do ambiente de trabalho. Então é bacana também ouvir do órgão regulador e fiscalizador que será um Isso. processo de aprendizado, como é natural. Mas a gente está tentando dar um pouco mais de norte aqui, seja com a experiência prática do que a gente vê no dia a dia. Mas eu queria até, olhando para justamente oferecer esse norte para quem não está ouvindo e tem a intenção de ter algo bacana dentro de casa, eu queria até ouvir aqui do Rogério, a percepção de quanto a gente de fato pode usar a NP 4590 como nosso direcionador da estruturação de um sistema, considerando que não temos ainda uma norma ISO, não temos uma regra no Brasil, nem teremos tão cedo, definindo o que é bem-estar e toda essa jornada, essa trilha para a construção. Podemos, né, Rogério? Podemos com 100% de tranquilidade. E eu diria que, talvez, num futuro breve, antes do que a gente possa imaginar, a gente terá uma norma a esse respeito. Tem um ponto que a gente não falou, mas eu creio que vale a pena a gente chamar a atenção de quem está nos acompanhando, que é o seguinte: nós não podemos esquecer que tudo isso que nós estamos tratando aqui, especialmente quando a gente está tratando dos riscos psicossociais, saúde mental, etc., a gente tem uma vantagem quando a gente está tratando desse assunto, que ela supera todos os demais temas que a gente possa ter, é que executivos, eles são mais sensíveis ou eles sofrem com isso, talvez muito mais, talvez não, isso está comprovado por estudos, tá? Mais do que os demais colaboradores. Então, além de tudo, né, se eventualmente aqueles altos executivos que estão nos acompanhando, que eventualmente ele mesmo já deixou de trabalhar alguns dias no passado recente, porque ele não estava tão bem assim, e que talvez, dadas as prerrogativas que ele tem da sua função, isso aí fique até não lançado, não registrado, etc., não vai entrar em nenhuma estatística, isso seja até aceitável pela própria organização, não tem problema nenhum. O sujeito liga lá para a empresa e diz: Olha, hoje eu vou trabalhar de casa e está tudo certo, né? Então, isso é uma grande vantagem que a gente tem. Ou seja, é que esses nossos queridos diretores, executivos como um todo, que a gente não pode esquecer que esse tipo de tema que a gente está falando, quando a gente pensa em termos de pressão no trabalho, talvez a dessas figurinhas seja maior que de todas as demais pessoas. Então, esses caras sofrem muito mais na pele com tudo isso que a gente está falando. Mais uma vez, isso só reforça que a gente tem a faca no queijo. Quer dizer, puxa vida, já tem até alguns modelos, sejam eles voluntários, como a própria NP 4590, sejam eles compulsórios, como essa nova versão da NR1, que estão nos chamando a atenção para esse tema. Poxa, ele é um tema caro para qualquer ser humano, e
especialmente para os executivos que são os tomadores de decisão. Nós temos absolutamente todas as facas possíveis e todos os queijos possíveis na mesa. É realmente fazer e fazer de uma maneira estruturada que traga benefícios efetivamente e não ficar naquela apenas que seria digamos, tirar muito pouco proveito dessa oferta que nós temos em cima da mesa, que é adotar a forma de atender mais simples possível. Eu vou lá nos mínimos, simplesmente para eu ter alguma coisa para mostrar no caso de alguma eventual e futura fiscalização. Isso aí seria, digamos, uma abordagem muito míope para uma questão que ela é tão nobre, ela é tão bacana, ela é tão positiva, e agora, então, a gente tem todos os estímulos possíveis e imagináveis para efetivamente avançar nisso. Mas, objetivamente, a resposta para a sua questão é sim, eu não tenho a menor dúvida. E mesmo, Caio, e nós conversávamos sobre isso há alguns dias, né? Mesmo quando a gente olha uma figura, especificamente do mundo das normas voluntárias, quando a gente olha uma hierarquia de normas, a gente sempre diz, olha, você começa procurando se tem uma norma internacional sobre esse assunto, se não houver, você vai para uma regional, no nosso caso, que seria uma norma Mercosul. Se não tiver, você vai para uma norma nacional, no nosso caso, que é uma NBR, publicada pela BNT, e se não tiver, você vai para uma estrangeira. Isso é usual nesse mundo. Mas daqui a pouquinho eu tenho certeza que esse tema vai galgar alguns degraus e a gente vai ter belas novidades. Sensacional, a expectativa é essa. Acho que a necessidade é essa, né? Já passou do ponto da expectativa. Acho que Já. agora, quando o governo chegou, quando o Ministério do Trabalho chegam, o recado que já está dado. Porque no Brasil, nossa cultura é sempre correr atrás do problema, né? Reativo. Nós não temos um sistema jurídico que é como se fosse common law. Eu já pego o que tem e vou interpretar. Vou Aqui interpretar. não. Uhum. Aqui eu tenho um problema e quero regulamentar de forma que não se repita. Acho que essa é a grande mensagem, né? E como é que estão as questões no dia a dia? Eu queria saber também, Sandra, quem é o público que te procura para tratar desse tema? Na minha cabeça é muito pessoal da área de recursos humanos. Que se ele não tem uma pegada estratégica, não tem voz dentro da companhia, aquilo acaba quase se tornando uma capacitação individual, pessoal, não pejotizada. Ou a gente já tem altos executivos, executivas procurando a formação, a conscientização para conseguir transportar isso para dentro das empresas. Olha, de maneira geral, na minha experiência, são principalmente líderes, né, nas organizações, assim, não necessariamente o RH. Eu realmente tenho a experiência de quando um CEO ou um líder específico, a gente tem muita gente de marketing, muita gente de comunicação, que busca aí não só a formação, como empresa em busca de uma solução para ela. A gente tem, por exemplo, uma aluna formada, que ela está no grupo HNA de segurança, inclusive eles me pediram uma consultoria e eu a sugeri na época, que trouxe ali uma capilaridade gigantesca, porque vamos pensar, a gente tem ali do guarda de segurança ao CFO, todo o level, o C-level todo, para poder abordar, e assim, foi um abraço principal do CEO da organização. Legal. E o trabalho dela vem sendo, assim, muito bacana, em processo de estruturação, mas o que eu percebo, assim, são pontapés que são dados na direção correta e a partir daí vai se construindo modelos, né? Então, quando eu falei anteriormente, como eu acredito em sistemas, é exatamente para que a gente consiga, e com certeza muitos modelos aí podem ser funcionantes, mas isso precisa ter um começo, meio e fim, entendendo que o resultado disso é produtividade, né? Eu digo, primeira coisa quando alguém me chama e diz assim, olha, não foi o RH que contatou vocês, foi a gente, né? Porque eu vi uma palestra sua explicando que você se interessa bastante pela última célulazinha ali da tabela de Excel. Eu e todo mundo deveria se interessar, porque aquele númerozinho ali me diz também que aquela lucratividade, ela, concomitantemente, ela teve mais sustentabilidade para as pessoas que estavam trabalhando ali, mais satisfação, mais saúde. Então, elas não são paradoxais.
E isso é um erro que se tem aí dos anos 50 do século passado, né? Então não é paradoxal. Eu acho que a grande notícia, ou a boa notícia de uma felicidade no trabalho bem feita, é que ela não é paradoxal ao resultado, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. E muitas vezes, e aí já, como em toda a área da vida, uma, existe uma realidade que se fala de felicidade e de muitos profissionais que acabam levando isso de uma maneira mais utópica e tirando uma grande oportunidade de transformar isso num negócio sustentável, em desempenho, em satisfação, em melhora da segurança no trabalho, de maneira geral. Então, assim, eu tenho clientes que já em 2022 a gente fez de Belém do Pará a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde nosso amigo maravilhoso está aqui, o Rogério está aqui, né? Assim, para mim foi uma experiência enlouquecedora viajar de cidade para cidade, Mato Grosso, Sinop, as muitas realidades de Brasil, entendendo quais são as dores, né? Quais são as dores? E a partir daí procurar soluções para essas dores e que profissionais podem estar aptos. Por isso que eu gosto tanto da formação em Chief Happiness Officer, porque ele sai a princípio um generalista que pode, né, ir adiante disso e chegar e realmente ser uma grande ajuda numa organização. Né? Sensacional, Então, né? eu enxergo sim que o mercado ele tem. É que assim, a gente está falando de um mercado tão gigantesco, né? A gente está falando de. E quando muitas vezes a gente ouve o nome de grandes empresas como Chili Beans, Heineken e etc e tal, muitas vezes espanta outras organizações menores que pensam, mas isso é para Chili Beans, isso aí é para Heineken, isso aí não é para mim. Não é verdade, gente. Né? Isso daí não é verdade. Isso é uma realidade e a NR1 está mostrando que não está restrito a grandes organizações. E é possível ser feito em qualquer lugar, porque felicidade ela começa em casa literalmente. Então, nessa casa interior literalmente. Então, nas organizações não é diferente, em qualquer tamanho que ela tenha. Assim, a gente tem no Rio Grande do Sul eu tenho um cliente maravilhoso que é Picadilly Calçados há muito mais de uma década, né? Igrejinha. Em Gramado, durante a pandemia, a gente fez um evento de 9 horas com grandes empresas que você perguntou se eu já estive ao vivo assim, eu falei, me deu vontade de dizer 9 horas, né? Em pé 9 horas durante a pandemia, com todo mundo à distância, 9 horas de aula, assim, para diversas organizações que se uniram ali para fazer com a gente uma espécie de summit. E isso a gente não pode lembrar, que a pandemia deu esse beliscão. Né? Eu digo que a pandemia deu um beliscão aí forte para a gente falar do tema saúde mental. Então, tem muita coisa acontecendo, mas há muito o que se fazer ainda, e eu fico muito feliz, porque gente feliz, e eu sou uma feliz intencional, claramente uma feliz intencional, propagadora e feliz na prática, todos os dias da minha vida ali, fazendo a minha parte, inclusive quando não estou, né? Eu digo, gente feliz fica triste, só não fica naquele lugar, né? E é de lá que a gente sai e volta. E quando me perguntam assim, em algum momento, assim, há mais de, sei lá, 15 anos que felicidade é um tema, né? Ciência da felicidade é um tema recorrente na minha vida, eu digo, qual o principal motivo? A verdade verdadeira, eu quero encontrar na rua pessoas que olham para a cara dela e digo, um feliz intencional tá ali, outro feliz intencional aqui. Se ele pisar na bola comigo, ele também não vai se sentir bem porque ele é uma boa pessoa, ele vai pedir desculpas, né? Ele vai dizer, poxa, fiz isso e por aquilo e tá tudo bem, né? E nós somos só humanos entendendo ali. Eu digo, gente, essa foi minha parte do cérebro agora, eu sei exatamente onde eu tô. Eu sei exatamente agora, eu fiz isso com o Luan outro dia, tá? Eu dei um ataque com o Luan no telefone outro dia, que eu chamo isso que existe um processo depois de descalangamento, porque eu e o calango, né, os répteis, estavam na mesma parte do cérebro naquele momento. Então eu tive um ataque, o meu réptil entrou em loucura. Eu digo, Sandra, você teve uma versão calanguinha. Ligue para a Luan e se desculpe agora. Agora que você descalangou, então eu brinco muitas vezes, né, que fica mais visível para as pessoas elas entenderem. Por quê? Porque eu estava ali com cortisol extremamente aumentado, uma pressão muito grande de coisas para fazer, e aí olha eu entrando naquele lugar onde eu não quero estar.
E eu, como muita gente, também já tive uma experiência de quase morte gerada por um burnout. Então, assim, não é um bom lugar para estar e sair dele é libertador e dar esse gás adicional de dizer, gente, é possível e eu vivencio isso na prática e sei o quanto é importante isso que a gente está fazendo aqui de uma forma estruturada, organizada. Pô, É, sensacional, diga lá, Lu. uma coisa importante que é legal trazer isso é quando a gente tem um cenário onde a gente pode ter transparência, ser antifrágil, né? A gente tem um negócio mais resiliente, definitivamente. Então a gente precisa ter espaço para isso. Pegando esse exemplo da própria Sandra, ela colocou os pontos dela, que não eram legítimos, mas estavam num ponto. Eu coloquei o cotovelo no gogó dela, entendeu? E empurrei para ela poder conseguir entender o cenário. Então, eu acho que essa troca, Maravilhosa. você entende? É Eu acho que isso a que gente precisa se gosta acontecer. mais É depois desse isso, dia. é isso que faz acontecer. Aí a gente às vezes fica brincando para poder quebrar esse paradoxo, que às vezes a gente está trazendo os pontos e são exatamente esses. Dentro do trabalho vai ficar tudo às mil maravilhas. Ah, vai. Tipo, está acontecendo um monte de coisa. Você tem a outra organização, que é a organização que você atende, você não controla nada desse fator, você só controla a sua própria atitude. É Então, daqui, né? você ter esse espaço e a gente percebe que o mundo do trabalho ele está cada vez menos resiliente, porque as pessoas não conseguem ficar por mais de 2 anos nas empresas. Então, você tem ali em média 1 ano para que essa pessoa ela consiga estar num ponto de gerar legado para aquela organização. Então, deixar um pedacinho da construção dela real, além de operacional, mas real mesmo, a construção, gerar um legado para a organização. E ela leva 1 ano e depois de 1 ano ela vai embora. Então, é impensável isso. E para alguns segmentos, a gente tem cenário onde as pessoas, a média já é a média de 1 ano, é menos ainda. Então, você tem um cenário onde as pessoas elas não se sentem pertencentes ao trabalho. E muito perigoso, porque nós precisamos, para construir culturas positivas e performance no negócio, a permanência das pessoas. Então, pô, o que que faz uma pessoa que realmente desejava ser um astronauta sair da SpaceX? Que esse é o problema, você entendeu? Tipo, quando a gente tá falando de uma pessoa que ela tá numa trajetória, isso aí faz parte do game, né? É isso mesmo, tal. E vai ser ótimo que aquela pessoa consciente vai conseguir trazer um monte de inovações para aquele negócio, que é um pensamento diferente, ajuda na É. diversidade. Mas o problema é quando você é do seu segmento, aquela pessoa sempre amou aquilo e ela não se conecta com uma organização que é daquele segmento. Vamos pegar o cenário dos professores, né? Exato. Os professores, eu tenho parente, tenho muitas pessoas que eu me relaciono fora dentro da cidade, quando você faz literalmente, implementa o sistema de gestão, as escolas entram nesse processo, né? E aí você olha para os professores, para o cenário dos professores, e o ambiente é totalmente desumano. Vai produzir qual sociedade? Só para a gente entender esse processo. Porque você está pegando o pequenininho, lá no início do processo dele, e esse processo vai acontecendo, por mais que você vê um professor que queria, né? Quando ele vai, normalmente o professor, principalmente os professores que já estão no ensino público há 20 anos, 25 anos, 30 anos, é uma galera que, quando eu conheci, né, era de pura admiração e que o sistema literalmente criou um cenário difícil. Então, acho que esse é o debate, né? Criar sistemas humanos para que Boa. organizações humanas tenham resultados extraordinários, né? Sensacional. Agora eu preciso dizer que eu estou um pouco infeliz. Oh. Infeliz porque Precisa. a nossa hora de webinar terminou. Ah, Ah! voou. Mas acho que que seja o primeiro de muitos. Foi ótimo receber vocês aqui. Rogério, mesmo que remotamente, espero que a gente possa se encontrar presencialmente em breve. Com certeza nos encontraremos. Legal, a gente já anotou aqui as perguntas que surgiram aqui na nossa rede, depois a gente entra em contato com cada uma das pessoas, mas já fica o convite para a gente aprofundar esse debate e espero poder contar com vocês em próximas oportunidades. Com certeza. Muito obrigada, né? Conte Por esse comigo. dia Muito maravilhoso. obrigado. Forte abraço. Turma boa. Obrigado. É isso aí, até mais.